O IBGE divulgou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, e a inflação fechou agosto em baixa de 0,36% no Brasil. No ano, o IPCA acumula uma alta de 4,39% e nos últimos 12 meses de 8,73%. Os números continuam acima da meta do Banco Central para a inflação desse ano, que é de 3,5%. E a gente conversa agora com o economista José Rita Moreira para falar sobre esses números, para traduzir tudo aqui para o nosso ouvinte e saber o que pode causar reflexo no nosso bolso. José Rita Moreira, boa tarde para você e muito obrigado pela sua entrevista. Boa tarde, Luiz. Prazer estar falando com você, a Patrícia. Estamos à disposição aí, Luiz. Obrigado. Prazer é todo nosso. Agora, Zé Rita, explica pra gente em relação a essa deflação. Primeiro, o que é a deflação, para a gente explicar para o nosso ouvinte. E esse estágio atual tem muito a ver também com a queda no preço dos combustíveis? Pois não, Luiz, vamos lá. Mensalmente, alguns institutos, como a Fundação Getúlio Vargas, faz uma pesquisa de preços naquele momento de uma série de itens, né, como combustível, como transporte, como produtos da cesta básica, como uma série de outros itens, né? E no mês seguinte eles vão pegar esse mesmo conjunto de itens para ver o quanto esse preço melhorou ou piorou. A inflação nada mais é do que a diferença entre o que subiu de preço de um mês para o outro, tá? É claro que cada pessoa tem uma inflação diferente, né? Por exemplo, aquela pessoa que não tem automóvel, ela não vai sofrer o reflexo da queda do preço da gasolina, né? Aquela pessoa que não tem filho estudando em escola particular não vai sofrer a inflação do aumento da mensalidade da escola particular, entendeu? Então é bom que as pessoas tenham essa consciência, porque o número que é divulgado é uma referência, não significa que no seu bolso foi exatamente esta a diferença que você vai perceber. Então, em linhas gerais, a inflação é isso, é a variação de preços em determinado período. O que nós estamos vendo nesse momento é uma deflação, ou seja, de um mês para o outro os preços caíram, alguns preços diminuíram, todos eles não. Alguns se mantiveram, outros tiveram uma leve alta e uma grande maioria baixou. Então, no conjunto todo, tá, na hora de fazer a somatória, você teve uma deflação. No conjunto, os preços caíram de um mês para o outro. A grande influência disso, é claro, que é os combustíveis que puxaram a fila aí, né? Porque o que foi feito aqui internamente na baixa do ICMS já melhorou bastante também, contribuiu para a baixa de preços. E eu sempre falo isso, né? A grande referência que a Petrobras usa para subir preço, que é o preço internacional do petróleo e cotação do dólar. Os dois caíram. Eu lhe diria que hoje, sem chance de errar, ainda existe um espaço dos combustíveis caírem mais 10%, Olha, né, nos próximos períodos aí. Tá? Eu não sei se a Petrobras vai permitir. Eu estou dizendo que as referências que ela utiliza permitiria cair mais uns 10%. Isso não tem nada a ver com política, viu? É bom dizer isso. A economia ela vai a par da política. Isso é economia, isso é preços de mercado, logo influências aí no preço que a gente paga pelo combustível, por exemplo. Moreira, boa tarde para você. A gente viu aqui que a inflação foi bem alta nos últimos 12 meses, né? De 8,73%. E a deflação que teve não chega a 0,5%. Mas como alguns preços estão baixando, como a gente vinha comentando, o pessoal acaba se iludindo e acreditando que, opa, tá melhorando. Mas na realidade ainda falta muito para alcançar aquilo que o nosso salário valia antes de começar essa alta, né? Perfeito, Patrícia. Então, se você me permite, nós tivemos alguns elementos no meio do caminho, alguns estímulos que provocaram esse aumento, né? Como a pandemia, tá? Ela foi um grande problema para efeito de preços. A falta de chuva foi um outro grande problema. Essa guerra na Ucrânia, que, por incrível que pareça, nos afeta, sim, porque ela mexeu com o preço dos combustíveis também. Então foi um ano atípico, na minha opinião, tanto é que se você comparar a inflação que hoje acontece na Europa e Estados Unidos, por exemplo, está acima de 10%, a maior inflação dos últimos 40 anos. Tá? Então não é um problema brasileiro, é um problema mundial a inflação, cada país está dando o seu jeito aí de poder contornar, até porque
quem perde, quem sofre com a inflação realmente é a classe trabalhadora, e algumas medidas estão surtindo efeito, né? Então, os preços começaram a cair, eu concordo que podem cair mais, mas isso se a gente tiver uma microvisão olhando só o Brasil. Se a gente olhar o que acontece no mundo, a gente vai perceber que é um problema mundial que acontece, e nós estamos até melhores que muitos países aí que vão passar fácil dos 10%, 12% de inflação. Tá? Bom, mas não interessa o restante, vamos olhar nós. O que fazer? Recuperar a capacidade de compra do trabalhador, né? Eu acho que esse é um esforço que tem que ser feito, tá? Os empresários agora com essa queda de preço, a tabela de preços oficial agora caiu pela segunda vez, então os preços do transporte devem ficar um pouco mais barato, logo os produtos também. Isso é imediato? Não, leva algumas semanas para isso chegar até a gôndola do supermercado, mas a gente vai perceber sim uma queda nos preços, tá, Patrícia? Uhum. Então é isso, eu acho que eu gosto de exibir a questão sempre econômica, né? Porque a economia é uma ciência exata. Quanto menos o governo atrapalhar, mais ela vai se dar bem, que ela se ajusta sozinho. Então, isso são componentes econômicos que eu estou analisando junto contigo, tá? Para a gente poder ter uma visão do momento que nós estamos e para onde nós vamos. Por exemplo, agora, dia 20, deve ter a nova reunião do Copom, que ela vem subindo a taxa de juros, que é um outro problema sério também. É um remédio duro para controlar a inflação, é um remédio amargo, mas ele surtiu o resultado, né? Tanto é que a inflação caiu. Teve uma Então, alta na minha recente, opinião, né? Pois, Teve desculpa. uma alta recente na taxa de juros, né? Isso. Mas, na minha opinião, nessa reunião agora não deve ter um novo aumento, acho que já chegamos no topo, e doravante atingimos o objetivo de controlar a inflação, então, doravante, a tendência é uma queda progressiva nas taxas de juros para facilitar o acesso ao crédito de empresas, de pessoas, tudo mais, entendeu? Então, esse é o cenário que eu vejo, viu, Patrícia? Zé Rita, me permite uma questão. Você falou em recuperar o poder de compra do brasileiro. A gente sabe que muitas questões da área econômica acabam se misturando também com a questão política. Nós estamos cada vez mais aí próximos das eleições. O quanto que impacta a política na economia para que a gente possa chegar até essa recuperação do poder de compra? Dá para separar uma coisa da outra ou não tem jeito? Olha, é bastante difícil, viu, Luiz? O que nós estamos vendo aí é que o número de desemprego está caindo bastante, e acho que já tive chance de falar com vocês sobre isso, mas o número de desempregados que é divulgado, na minha opinião, não é correto, porque tem muita gente na informalidade, está ganhando dinheiro e não quer voltar para o mercado formal de trabalho, e tem aqueles que ficam esperando cair do céu o salário milagroso, tá? Que eu mereço, e enquanto ele não vier eu vou continuar reclamando. Então você tem de tudo aí nesse cenário. Mas fundamentalmente, eu acho que essas medidas tomadas aí de Auxílio Brasil e mesmo essa recuperação de emprego, ela aos poucos vai retomando o poder de compra do trabalhador, né? Agora, ele tem que fazer a parte dele também. Eu acho que ele tem que se esforçar em busca de melhores oportunidades. Conseguir um trabalho não é o melhor, mas é um trabalho digno, vai ter um salário, vai para frente, e a partir dali você pode pensar em crescer, em buscar, e não ficar nessa posição de fragilidade esperando cair do céu as coisas. As pessoas têm que correr atrás, viu? E as oportunidades existem. A gente vê que no mercado de trabalho aí eu tenho uma série de vagas de empregos que está difícil arrumar candidatos, né? Porque muitas pessoas querem emprego, não querem trabalho. E esse é um grande problema, viu, Luiz? Então, as pessoas têm que ter essa consciência também, porque sempre analisando pelo lado econômico, tá? Que eu estou falando contigo aqui. E nesse lado econômico, as pessoas têm que fazer por merecer, então têm que se esforçar, ir atrás. E sempre o comodismo é inimigo de qualquer realização na vida, na minha opinião. É verdade. Ô Moreira, e essa redução dos impostos que tem acontecido, a gente entra até na questão política que o Luiz te perguntou agora, isso pode ser mantido? Se a gente pensar no cenário econômico, dá para manter isso por muito tempo ou uma hora a gente vai ter que pagar essa conta? Tá, olha, ninguém fala nisso, ninguém falou nisso, eu vou lhe dar a minha opinião, tá? Certo. Qualquer que seja o novo presidente,
dificilmente ele vai reverter essa situação de baixa do ICMS dos combustíveis, tá? Ou um ou outro, seja quem for. Primeiro porque o volume de negócios que vão começar a acontecer, se ninguém atrapalhar, a economia está vindo com velocidade forte aí. E os negócios vão ser cada vez maiores. Então, o volume de arrecadação vai permitir se manter por mais um bom tempo aí essa baixa do ICMS. Tá? E também a questão dos outros impostos que vão surgir aí para poder compensar essa questão dos combustíveis. Tem muita coisa em discussão na Câmara aí sobre isso, mas você vê que apesar da situação difícil que nós estamos vivendo aqui no Brasil, assim como o restante do mundo, o Brasil está batendo recorde de arrecadação como nunca aconteceu antes, de impostos. Tá? Por quê? Porque a economia está dando a sua resposta, né? O que nós precisamos é de seriedade no gerenciamento disso e a partir daí sim as pessoas poderem comemorar aí, ter um final de ano mais feliz, quem sabe, né? Mas a economia vai muito bem, ela vai muito bem. Legal, e eu agradeço aqui mais uma vez sempre a participação e os esclarecimentos para a gente ao vivo aqui no Giro CBN do economista José Rita Moreira. Sempre um prazer, José Rita. Um abraço para você e até uma próxima. Muito obrigado, Luiz, Patrícia, obrigado pelo convite aí, forte abraço.